Lanterna do Wave agora sobre o fim dos bebês. Estava conversando com o Eric. Boa noite, Eric. Tudo bem? Boa noite, Abraham. Tudo jóia, graças a Deus. E essa live a gente fez uma sobre o fim da natalidade em março de 25. É isso mesmo, Eric? É isso aí. Segundo constam aqui nos meus anais, fizemos sim, Abraão, em março de 25. Essa aqui tem uma abordagem um pouco diferente, tá? Então não se preocupem que não é repeteco, nem as mesmas ideias. Óbvio, está numa linha, mas eu pretendo apresentar algumas ideias diferentes, alguns problemas, algumas perspectivas diferentes. E aí, sem grandes delongas, vamos pro. Se puder deixar o like só para a gente saber quantas pessoas estão assistindo, por favor, ao vivo. Eric, põe a apresentação para a gente. Vamos lá, Abraão, com você. Os bebês sumiram, caiu e não está voltando, tá? E assim, está acontecendo isso no mundo inteiro. Para variar, essa distopia, o fim dos bebês, está acabando, está sumindo tudo, já foi retratada no cinema. Tem um filme que é Os Filhos da Esperança ou Children of Man. É um filme que retrata, né, que a sociedade se desmancha porque não tem mais bebês. Se não tem bebê, não tem para quem deixar, a próxima geração, etc. E tal, e o mundo vai se desmanchando, né? É importante notar que muitas distopias em filme, elas preparam a sociedade para uma mudança que meio que irá acontecer. Quantos filmes sobre um presidente negro teve antes do Obama ganhar e virar o presidente americano? Quantos filmes sobre uma epidemia como a Covid teve antes de vir a Covid? Então, ou revoluções, tá? Romances aconteceram isso também, escreveram romances, livros, preparando a sociedade para uma mudança que estava meio que encabeçada, programada. Dito isso, eu não acredito que nós teremos uma epidemia zumbi e também não acredito que teremos uma invasão alienígena, tá? Mas tem que ficar atento, porque muitas vezes a arte prepara romance, hoje cinema, né? Hoje filmes, prepara a sociedade para as mudanças que estão encaminhando para isso. Né? Põe a apresentação de novo, por favor. E aí, Eric, começando, o país com a menor taxa de fertilidade, onde não nasce bebê nenhum, zero, nenhum bebê nasceu. Já temos países onde não nasceu um único bebê o ano passado. Não é Você tem possível. ideia que país que é esse? Não nasceu um bebê no Vaticano. O Vaticano é Ah, o país. O Vaticano é o país com a menor taxa de fertilidade do mundo. Não nasceu um bebê. Mas, óbvio, aqui é uma brincadeira. A gente mostra que iremos mostrar os países onde está realmente derretendo, onde está caindo mais, e como a gente consegue projetar o tamanho que esses países terão. Então, a primeira coisa, para você estabilizar, para a população ficar estável, cada mulher tem que ter 2,1 filhos. Tem que ter 2 filhos e mais um pouquinho. Por que esse mais um pouquinho? Porque o cara não quer ter filho, morre, cai da moto, vira padre. Então tem que ter 2,1, porque um casal tem que ter o filho para substituir o homem, a mulher, para ficar população estável. Né? 2,1 é a conta. Abaixo de 2,1, a população começa a ter uma perspectiva de queda. Não é imediato, porque o que acontece junto foi um aumento na expectativa de vida. Então, as populações estão vivendo mais, então, mesmo com a fertilidade caindo muito, não teve uma queda tão aguda como deveria ter. E o mundo inteiro, com exceção aqui, basicamente da África subsaariana, os países onde tem populações na África, população negra, tá? Ali a fertilidade ainda é alta. Tirando esses países da África subsaariana, não é que no mundo só negro está tendo muito filho. População negra nos Estados Unidos não está tendo muito filho.
Nas Américas não está tendo muito filho. Cabo Verde, não, que é população preta, não está tendo muito filho. Então não é que um preto tem muito filho. Então não seja racista, não é isso. O que faz com que hoje a África subsaariana ainda tenha bastante... Está caindo rapidamente. Eu acredito que são os fatores que levaram à queda da população da Europa, na Ásia, nas Américas, no mundo inteiro, na Índia. Está chegando mais atrasado na África, abaixo do Saara. Tá? Tirando o Saara, tirando essa África subsaariana, África negra, põe lá de novo. Alguns países, Marrocos tem fertilidade baixa no norte da África, Tunísia, parecida com a europeia, o Egito um pouco mais alto. Agora, quem ainda está pondo um pouco mais de filho acima da taxa de reposição, Afeganistão, Cazaquistão, Paquistão, mas é país, com exceção do Paquistão, população pequena. Tá? Basicamente, o mundo inteiro está abaixo da reposição. A Índia, inclusive, está abaixo da reposição. A Índia está tendo menos de 2. A Arábia Saudita está com menos. Os países do Golfo Pérsico estão. O Irã está com baixíssima quantidade de crianças nascendo. O que sobrou foi a África subsaariana, não toda, por exemplo, a África do Sul. A África do Sul tem pouco filho. E Paquistão, Afeganistão, mas também está caindo, e tá, a projeção de queda. É questão de quando eles vêm para baixo de 2, não é se vêm. Então, aqui estão os números, por região. América Latina, isso daqui não é o agora, 2025, isso foi a média entre 2015 e 2020. Os números que estão aparecendo aqui são antes da Covid. Veio a Covid, depois da Covid piorou muito. Tá? Como é que estava antes da Covid, entre 2015 e 2020? A Ásia estava na reposição, porque daí tem Paquistão, a Índia ainda estava um pouquinho acima, tal, mas a Europa bem abaixo da reposição, América Latina ali no empate, América do Norte 1,8 e Oceania, porque pega Papua, não sei, depois a gente mostra, eu acho que Papua Nova Guiné que puxa muito a número para cima, mas estava assim, mas hoje tudo para baixo. E a convergência, né? Porque não é uma coisa que está acontecendo, todos os países estão convergindo para um filho por mulher. É isso, 1 a 2. Iremos falar das exceções e tentar entender as exceções e para onde a humanidade pode caminhar. Tá? Mas a convergência todos os países estão caindo, a África está caindo por último, tá? Pelas razões que forem. A Europa foi na frente, caiu antes, por isso que ela já sai aqui de baixo. Não é que ela sempre foi baixa, a fertilidade na Europa já foi gigantesca. Tá? Mas todos eles estão convergindo rapidamente para baixo de 1. 1 a 1,5. E aí você pode analisar vários critérios. Então, índice de desenvolvimento, né, TFP, TFR é taxa de fertilidade, a taxa de fertilidade total, isso é o vertical. O horizontal é o índice de desenvolvimento humano. Tá? Então, quanto maior o desenvolvimento humano, que é saúde, educação, riqueza, PIB, isso que é o índice de desenvolvimento humano, menor a quantidade de crianças que aquela sociedade gera. Tendo recurso, a população, algum recurso, a população tem menos filhos, independente da religião, da cor, do país. Alguns critérios geram uma variância. Mesmo dentro da mesma faixa, tem país que tem mais filho, tem país que tem menos filho. Mas, de modo geral, dá para afirmar, existe uma correlação. Melhorou a vida das pessoas, eles têm menos filhos. E aí você vê a expansão. Isso daqui é quando os países da Europa ficaram abaixo de 2 filhos por mulher. Então, começou ali na Suécia, Finlândia, Inglaterra, Alemanha, foi para a França, foi para a Itália e, por último, expandiu. Por quê? Porque é justamente renda, riqueza.
Tem exceção? Tem exceção. Então, a Irlanda foi um pouco depois, mas também era mais pobre. A Islândia não era tão pobre, ela ainda não está com um número tão baixo, talvez porque tenha pouca gente, porque é um grupo menor, tem valores diferentes, é mais uma sociedade mais amistosa, seja a razão que for, existem características de país para país, mas a tendência é clara. Aqui a China, que a gente está vendo simplesmente a quantidade de nascimentos por 1.000 habitantes, não a taxa de fertilidade. E aí o que acontece? Hoje a China já tem mais gente morrendo do que gente nascendo. Então aqui é quantidade de nascimentos por 1.000 habitantes. Tem a Revolução Comunista, quando a quantidade de morte, linha verde, né? Ali na década de final do anos 60, tem um forte crescimento da quantidade de mortes. O grande salto para frente do Mao Zedong e uma grande queda de nascimentos. Depois recupera e vem caindo continuamente ao longo das décadas e está abaixo de uma criança por mulher. Então a população, em tese, ela vai cair pela metade a cada geração. É isso que está acontecendo. 4 avós, 2 pais e um neto. União Europeia, isso é muito interessante de ver. O problema da baixa fertilidade preocupa e vários países tentam achar soluções. Cada região tentou achar uma solução diferente. A Europa, ela tentou fazer 2 coisas. Imitar os Estados Unidos de ter uma fertilidade um pouco maior e trazer imigrantes. Já dá para falar, não deu certo. O Japão resolveu, nós iremos envelhecer com dignidade, acabou. Mesmo que isso nos custe riqueza, nós nos tornaremos mais pobres, mas não vamos importar muita gente, não. Não queremos imigrante. Vamos tentar fazer o máximo possível de robôs, automatizar tudo. As pessoas irão trabalhar mais tempo no Japão, a aposentadoria é bem mais para frente e tudo bem. Na Europa, eles tentaram importar, trazer imigrante, não deu certo, e um monte de incentivo tributário para fazer as mulheres locais terem mais filhos. Num primeiro momento deu certo, como se fosse uma promoção. Olha, faz a promoção, esse final de semana vendo, sei lá, vendo televisão mais barata, pela metade do preço. Aí aumentou o consumo de televisão, mas passou, caiu tudo e mais um pouco. Passou a promoção, cai tudo, por um tempo dá um pico, você antecipa o consumo, você traz para o presente um fluxo futuro de consumo, de filhos que seriam gerados, antecipa, e depois disso, mesmo com os incentivos, cai. Põe o gráfico para mostrar. Então, ali nos anos 2000, uma série de países deram um monte de incentivos para puxar a fertilidade já estava muito baixa, subiu de 1,4 para 1,6, ficou em 1,6 15 anos, e agora está vindo de cabeça com tudo, pós-Covid, mesmo com os incentivos, e está nos patamares mais baixos da série histórica, mesmo com os incentivos. Então, incentivo tributário, tal, creche, não funciona. Não funciona. Incentivo não funciona. Por que não funciona? Por que está piorando? Mesmo com os incentivos estão piorando. Pode ser o transcendental, pode ser o fim da religiosidade das populações, pode ser a urbanização, e o que eu estou vendo é uma hipótese, a internet. Nos Estados Unidos não é tão dramático, a fertilidade é 1,6, não é tão baixa. Não. Na Europa a gente está falando aí um número indo para 1,3, nos Estados Unidos é 1,6, e eles conseguem importar mais, melhor, né? O imigrante aqui é melhor absorvido. Não dá tanto problema. Mas o que é importante, as sociedades todas estão se preparando para populações menores. Isso que é importante as pessoas entenderem.
o mundo está, o Japão, ele indicou uma tendência que um monte de países irá seguir. As populações do mundo irão encolher. As pessoas irão viver mais tempo, irão trabalhar mais tempo, a população irá encolher. E não farão falta. Como foi a população de cavalo. O total de cavalos diminuiu. Por quê? Porque fizeram caminhão, fizeram carro e não precisa mais. Então, a população do animal homem, tocado por essas grandes famílias que controlam os países do mundo, irão já aceitaram, já entrou na cabeça. Vamos encolher. A última tentativa de manter, a Europa traz um monte de imigrantes. Não acredito que a Europa virará muçulmana, nada disso. Eles têm agora um problema para lidar com as coisas que eles trouxeram lá para a Europa, problema grave, porque tem um estoque grande de gente errada na Europa, assim como o Canadá também tem um problema grave, mas a dinâmica para mim é a população do mundo inteiro está caindo. Por favor. E um país que está acabando, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é a taxa de fertilidade dos países grandes a mais baixa de todos. Quantas crianças uma coreana tem na média? 0,7. É menos de uma criança por mulher. Isso é, a cada 3 mulheres tem 2 crianças. 3 mulheres, 2 crianças. A população está derretendo. Quantas pessoas nasceram na Coreia em 2025? Em 2025 nasceram 232 mil. Importante entender essa conta que eu vou fazer agora, gente. Importante. Em 2025 nasceram 232 mil pessoas. Nasceram 232 mil coreaninhos. No ano inteiro. Todo ano está caindo. Nasceram 232. O que isso me projeta? Imagina o seguinte, hoje a população da Coreia do Sul, na Coreia do Norte é pior que isso, é de 51 milhões. Hoje é 51 milhões. O que acontece se melhorar a situação da Coreia? Eu vou explicar. Hoje a Coreia, fertilidade, 0,7. E quanto eles têm? 300 mil. Deixa eu inverter, 300 mil. $232 mil. O que acontece se ficar constante o número de crianças que nasce 232 mil? A fertilidade da mulher fica todo ano nascendo 232 mil. Como a população, a fertilidade da mulher tem que ir subindo e estabilizando em 2,1. Para a população estabilizar a quantidade de bebê, porque vamos fazer a conta. Conta redonda. Se as coreanas ficarem tendo um filho por mulher, para sempre, esse número de 232, daqui a uma geração inteira, vai para 130, 115, 116 mil. Vai pela metade. 2 gerações, ele vai para 60 mil. Então, se ficar estável o número de bebês, a fertilidade tem que subir. Isso é, em tese, o problema tem que ser gradualmente, todo ano elas começarem a ter um pouquinho mais de bebê para manter um número estável
Então, essa minha hipótese é extremamente conservadora, porque a população da Coreia provavelmente vai ter um desempenho pior do que esse que eu vou mostrar para vocês. Eles ainda estão em queda, ainda não estabilizou e ainda estamos longe de discutir subir e voltar para 2. Eu acho que em algum momento, óbvio, senão o ser humano deixa de existir. Em algum momento irão gerar um número de bebês de forma natural ou artificial, irão gerar para repor a população. Eu não sei quando isso irá acontecer, mas a conta hipotética é, se isso começar a reverter a partir de hoje, isso é manter estável em 232, senão todo ano cai o número de... Aliás, tem caído, todo ano tem caído o número de bebês de nascimento. Se ficar estável, isso é um número, sai de 0,74, vai para 8, 0,8, 0,82, 0,85, todo ano subir um pouquinho, até chegar em 2. Se isso acontecer, põe lá. O número ficando estável, a população da Coreia cai 60%. Pressupondo que eles vivam mais do que eles estão vivendo hoje, pressupondo que a população viva 90 anos na média, a população da Coreia sai de 50 milhões e vai para 20 milhões. É disso que a gente está falando. Isso é, num cenário extremamente otimista, a população da Coreia vai para 20 milhões. Esse é um dos piores países. A Índia, por exemplo, ela cruzou a fronteira da taxa de fertilidade, a segunda coluna. Então, teve 23 milhões de nascimentos, 23 milhões de indianos nasceram em 2025. A taxa de fertilidade já está abaixo da reposição, é 1,9 na Índia, país miserável. Então, não é a riqueza que está gerando. A Índia continua sendo um país pobre. Por que foi para 1,9? Tem alguma coisa acontecendo no mundo. E, Coreia é shintoísta, budista e cristã. Tem muito cristão lá. E tem muito agnóstico. Está começando a ter muito questionamento. Isso é outro fator. Muita gente está abandonando as religiões tradicionais, formais, estruturadas, familiares. A Índia é hinduísta e 70% hinduísta e 20%, 30% muçulmano. Está todo mundo pondo menos filho no mundo. Como a população lá ainda vai envelhecer, a população, a expectativa de vida lá é 65 anos. Pressupondo que tem 90 anos, ainda vai estabilizar, é muito recente que cruzou 1,9. Se ficar nascendo 23 milhões de indianos para sempre, nasce 23 para sempre, estabiliza aí. Eu não acho que vai estabilizar aí. Eu acho que a população na Índia vai cair bastante. A total de nascimentos cai bastante na Índia, porque eles cruzaram o tamanho, a velocidade de queda na fertilidade da fertilidade indiana é muito mais rápido do que aconteceu na Europa ou na América Latina. Está sendo muito rápido na Índia. Mas pressupondo isso, a população lá ainda aumentaria. Quanto? 50%. Já a China, que está num cenário horroroso e a população já começou a cair, a quantidade de mortes é maior do que a quantidade de nascimento. Nasceram 9 milhões. A China tem uma população... Aqui o número, eu acho que está superdimensionado. Eu acho que é 1 bilhão e 100 milhões na China. Eles mentiram o número na China, para parecer que eles são mais fortes do que eles são de fato. Mas mesmo assim, com 9 milhões de nascimentos, a população na China vai cair muito. Vai cair para 700 milhões de habitantes, 600 milhões de habitantes. Tá? Agora, um país que hoje tem uma taxa de fertilidade grande e será um dos países mais populosos do mundo, já é maior que o Brasil, tem 232 milhões de habitantes. A Nigéria. A Nigéria, com uma taxa de fertilidade de 4, convergindo rapidamente para 2, isso é, mantém estável o total de nascimento. Então, todo ano, hoje está em 4,5. Todo ano, como a população de mulheres adultas vai aumentando e a quantidade de bebê fica estável, ele converge para 2. Perfeito? Para ficar estável,
converge para 2, 2,1. A Nigéria, com 7 milhões e meio de nascimentos, ela vai para uma população de quase 800 milhões. Ela passa a ser maior que a China. É para lá que está indo. O Paquistão também ainda tem bastante filho. Também vai para uma população... Hoje tem 250 milhões de habitantes, vai para uma população maior que a China. Menor que a indiana, mas maior que a China. A Indonésia está na taxa de reposição. Ela chegou já, 2,1, vai para baixo. Mas se ficar estável, ela ainda cresce. Ela está com 280 milhões, estamos falando aí de 400 milhões de habitantes na Indonésia. Outro país que está crescendo muito, Congo, República Democrática do Congo, Zaire, né, antigo Zaire, 6 filhos por mulher. Nasceram 4 milhões e meio de crianças. 4 milhões e meio de crianças, uma população de 100 milhões, vai para 400 milhões de habitantes. Isso aqui são os países com maior número de nascimentos, tá? Maior quantidade de nascimentos. Peguei os 10 países com maior quantidade de nascimentos no mundo, em 2025. Que é onde vai ter mais gente daqui a 40 anos, são esses maiores países do mundo em termos de população. Aí tem a Etiópia, com 4 filhos por mulher, mas também está caindo rapidamente. Nasceram 4 milhões de crianças na Etiópia. Estamos falando de uma população de 400 milhões de habitantes também. Os Estados Unidos, nasceu bastante criança. 3 milhões e 600 milhões, fertilidade 1,6. A população fica relativamente estável em 340 milhões de habitantes. Tá? E Bangladesh? Bangladesh, população de 170 milhões, muçulmano. Então vamos lá. Índia, praticamente hinduísta, 75% hinduísta, 25% muçulmano. A China não tem uma religião, é animista, é budista, mas não tem uma religião, uma pegada religiosa tão forte. Não tem filho. Nigéria, Paquistão é muçulmano, Nigéria é meio cristão, meio muçulmano, a parte norte é muçulmana, a parte sul é cristão. Você vê, independente da religião, da raça, aqui tem de tudo. Está tudo indicando a mesma tendência. Bangladesh é muçulmano, Etiópia é cristão. É metade, pouco mais da metade cristão, Etiópia. Congo é cristão. Espanha. Olha a tragédia que é. Nasceram 327 mil espanhóis em 25. É 1,1 filho por mulher. Isso a população não é tão ruim quanto a Coreia, mas não está próximo. A população cai quase pela metade. Hoje tem 50 milhões, vai para menos de 30. A Polônia, a mesma coisa. Hoje está com 36 milhões, vai cair para 20 e poucos. O Chile está com uma taxa... O Chile, aqui do lado, na América Latina, está com uma taxa de fertilidade baixíssima. Baixíssima. A população ainda, como está caindo muito rapidamente, estão vivendo mais, ela não cai de uma forma tão dramática. Mas hoje está com 19 milhões, está com quase 20 milhões, vai cair aí para 16. Itália também vai cair, está com 60 milhões, cai para 40 milhões. O Japão está com 120, vai cair também metade, tudo metade, tá vendo? É tudo. A Tailândia, os Emirados Árabes Unidos, que é muçulmano, a taxa de fertilidade deles é 1,2, é muçulmano. O Canadá 1,2, os Estados Unidos foge, que é 1,6. Do modo geral, esses países, na sua maioria, aí tem os países que estão melhores. A Islândia está um pouco melhor, 1,6, o Brasil tem 1,6, os Estados Unidos, a Colômbia, a França, mas é tudo abaixo da reposição, você pode notar. A população, quando está abaixo de... Aí é só a dinâmica populacional, como inflexiona, se aumenta ou diminui, porque é muito, muito rápido. Chama atenção, assim, Barbados. Por que eu pus Barbados? Porque Barbados é uma ilha no Caribe, mas é basicamente de negros. Porque é só negro aqui, a população toda é negra. É 1,7 criança por mulher.
Na Romênia, 1,7 é Europa. O Catar é país árabe, 1,7. El Salvador está 1,77. Tá? A França tem 1,6. E aqui não é, são os árabes só que têm filhos. Não é verdade, tá? É muito parecido a fertilidade. Qual o motivo dessa dinâmica tão ruim? É a riqueza? Eu acho que não é riqueza, porque tem Índia e você tem país rico, país pobre, país mais ou menos. A taxa de fertilidade está caindo para todo lado. Evidentemente, fala assim, bom, num país que tem um sistema de aposentadoria, você não precisa ter filho para cuidar de você na velhice. A China não tem sistema de aposentadoria, eles não tiveram filho. Então, não é. É educação feminina, a mulherada recebendo mais educação, talvez. Mas veja, eu mostrei um monte de países com diferentes graus de desenvolvimento, tal, todo mundo na mesma dinâmica. Se fosse educação, essa dinâmica só poderia acontecer a partir do momento que sei lá, a mulher é alfabetizada. E não é verdade, isso está acontecendo independente de ser alfabetizada, não ser, da religião, dos direitos, todo lado está acontecendo. Urbanização, eu acho que a urbanização é a primeira explicação, porque você ter um filho na cidade é custo. Você não tem vantagem nenhuma em ter filho. No campo, ele é mão de obra. Na cidade, é só custo. Então, eu acho que a urbanização é uma primeira explicação. A população aumentou, teve revolução tecnológica na agricultura, não precisa mais de tanta gente no campo para gerar alimento, as pessoas vão para as cidades, e historicamente nas cidades, até em Roma, no Império Romano, a fertilidade em Roma, nas grandes cidades, era abaixo da reposição. Então, eu acho que a urbanização é uma explicação razoável. Riqueza, não é? Não vejo como explicação razoável. Educação feminina, ou educação, instrução, ou direitos das mulheres, também não acho que é isso. Eu acho que tem a ver com urbanização, a perda do transcendental, uma coisa mais hedonista, eu acho que pode ser. O mundo está ficando mais hedonista. E por que isso está acontecendo? Né? Eu acho que uma parte da explicação pode ser a internet. Eu acho que a internet ela está acelerando a queda da fertilidade. É uma hipótese, tá? Isso precisa ser testado com estatística. A gente ainda não tem. Tem um estudo grande que daria para ser feito, acho que dá para ser feito. Eu não irei fazer isso, porque acho que eu não vou fazer isso. É uma coisa que daria muito trabalho, mas é uma hipótese que eu acho bem interessante ver. A partir do momento que a população tem acesso à internet, e aí você pega o que acontece com a taxa de fertilidade. Por que a internet poderia afetar a taxa de fertilidade? Primeiro que ela permite obter informação. Você tem internet em áreas urbanas, então uma coisa junta com a outra. E diminui o lado espiritual, cego, transcendental. As religiões estão perdendo muito. Isso é outra hipótese a ser testada, não tenho certeza disso. Precisa pegar o número e fazer um tratamento estatístico, econométrico, e ver a causalidade. Eu acho que é uma hipótese razoável a ser testada. A internet, ela traz muita coisa material e pouca coisa, ela te testa muito, ela te testa, ela te estimula com coisas materiais de uma forma muito grande, seja do ponto de vista de parceiros sexuais ideais, quantidade de vida, uma vida mais hedonista, uma vida com mais materialismo, com mais consumo, né? E ao mesmo tempo que ela permite você questionar a religião. Você vê um monte de líderes religiosos vivendo de forma anababesca, incongruências. Você tem acesso a coisas que você fala assim, pô, eu sem internet jamais saberia que o Malafaia estava querendo comprar um avião novo. Eu não saberia disso. E se eu fosse evangélico da igreja dele, eu ia falar, bicho, não vou dar dinheiro para ele comprar um avião Nepal. Um novo? Não. Mas não, com o meu dinheiro não. Mas tem que dar. Então eu tô fora.
tô fora, não vou doar nem a pau. Você pega, você tá lá, você é católico, você começa a ver, pô, não vou lá no lança-leite, não quero. No favo de mel eu também não quero lá, o cara que fica agredindo verbalmente o vendedor de doce de leite da Havana. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Cara, eu acho que está havendo uma desconstrução muito grande do tecido social. A internet é uma revolução tão brutal quanto foi a agricultura, a escrita ou o fogo. E isso muda a humanidade. E nesse processo de mudança da humanidade, pode ter até a obsolescência do ser humano. O ser humano se tornou obsoleto. Isso já está acontecendo na parte do carregar as coisas, o físico já está acontecendo. Se isso acontecer na parte intelectual mais simples, a quantidade de pessoas no mundo necessárias pode cair muito. E junto com isso, e os dirigentes, pô, não precisa ter tanto trabalhador braçal, a população vai derreter. Já está acontecendo isso. Estamos vivendo isso. Põe a apresentação. Estamos vivendo isso. Então, essa hipótese, você pode pegar quando chega a internet, quando urbaniza e quando chega a internet. Eu acho que a internet é o fator que está gerando um gap muito grande na fertilidade humana. Por que isso? Eu acho que além de estabelecer padrões inatingíveis de beleza, eu não quero o feinho aqui do bairro, eu quero o meu Brad Pitt aqui, eu quero o bonitão. Pô, não tem gente bonita para todo mundo, né? O feio tem que casar com o remediado, né? O chinelo velho e o pé doente. Tem que ter um com o outro, tem que ser compatível. Se as expectativas estão muito fora da realidade, e com a internet aumenta isso, dificulta. O consumo, o padrão de consumo, né? Eu quero viver uma vida, que eu vejo aqui na internet. Você não consegue ver essa vida que você vê na internet. Isso gera frustração. Fala, não, eu preciso ter a bolsa, eu preciso ter o carro, eu preciso ter o relógio, eu preciso a viagem, a foto. E, cara, se você precisa de tudo isso, você não consegue ter recursos para ter filho. Filho num centro urbano demanda recurso. Comportamento sexual, né? Pô, qual o padrão de comportamento sexual? Metade das loucuras que você vê na internet. Eu não vejo site de sacanagem, não. Estou falando só dos youtubers falando isso, aquilo. Pô, é uma vida incompatível com formar um casal e um homem com uma mulher e pôr filho no mundo. É incompatível. O que você vê no YouTube com um casal normal, tradicional, né? Um casal ali, um homem, mulher, casado, estável, onde tem uma residência propensa a ter 2, 3 filhos. É isso que a gente está falando. Se não tiver uma quantidade grande da população que forma casal tradicional, homem com mulher, casado, com uma habitação, e esse casal resolve ter de 2 a 3 filhos. É isso. Se não houver isso, cara, a população vai continuar derretendo. E a quantidade hoje do que você vê de padrões na comunicação, na internet, tudo isso, cara, é o oposto. É o oposto. E ainda a questão do transcendental, olha, o espiritual, a religião, uma vida além da morte, etc. Então, se não tem um transcendental, para que eu preciso me esforçar para ter filho, deixar alguma coisa, ensinar, passar alguma coisa para alguém, ajudar o próximo? Isso é uma coisa muito material. A sociedade tende a se tornar mais hedonista, mais mesquinha. Isso aqui é importante, isso é uma pesquisa do Pew Research, de março de 2026. O que está acontecendo? A maior parte das pessoas não acha mais que acreditar em Deus tem alguma coisa a ver com ser moral. Eu não acho que... Eu conheci muito ateu correto, decente,
E eu não acho que necessariamente uma pessoa que tem dúvidas a respeito da existência de Deus é uma pessoa amoral. Mas a religião, a existência de Deus, historicamente, estabelece padrões e valores que uma sociedade segue. Então, se essa sociedade tem essa religião, ela tem uma quantidade de valores e padrões. Se essa outra sociedade tem outra religião, os valores tendem a ser diferentes. Eu já fiz aqui várias lanternas comentando sobre o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo. Então, não é que só tem gente ruim no Islã e só tem gente boa no cristianismo. Então, vou pegar, por exemplo, assim, a pena de morte. Vamos ampliar aqui para explicar um pouco mais, Eric, a pena de morte. Então, tem gente boa, vamos supor, a distribuição de pessoas boas e ruins pelo mundo é mais ou menos a distribuição de pessoas altas e baixas pelo mundo. Tem populações um pouquinho mais altas, um pouquinho mais baixas. A população da Holanda, os homens têm 1,80 m de altura. E a população da Arábia Saudita, a população tem 1,75 m de altura, 73 de altura. Mas não é o cara tem 1 metro de altura e o outro tem 3 metros de altura. Não tem. Não tem diferenças genéticas tão grandes, físicas, entre as populações do mundo. Então, se não tem físicas, eu acho que intelectuais ou potencial mais malvado, mais bonzinho, também não deve ser gigantesco. Pode haver uma seleção, inteligência, por exemplo. A inteligência, existem algumas populações que são mais inteligentes do que outras na margem, mas não é o dobro de inteligência, é um pouquinho a mais. É um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais gera impacto. Vai jogar basquete, o cara tem 1,90 m de altura, o outro tem 1,70 m de altura. O de 90 vai jogar muito mais basquete do que o de 1,70 m. Mas se você para pensar 1,70 m para 1,90 m, não há 20 centímetros, não é uma diferença, não é outro, não é de 1 metro para 3 metros. Dito isso, então, eu acredito que você tem gente boa e gente ruim em todo lugar do mundo. Só que, por exemplo, se você tem na sua religião, o livro da sua religião fala não pode matar, não pode matar, ame o próximo, perdoa, o amor, 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 amor. É muito mais difícil ter pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Eu vivo em países de origem cristã. Novo e Velho Testamento. No Velho Testamento é mais fácil, você segue apenas o Velho Testamento, é mais fácil você defender a pena de morte. Se você segue o Novo e o Velho, fica mais difícil. Eu consigo pegar, ler o Novo Testamento e falar, não, Jesus nunca falou que não pode ter pena de morte. Jesus não fala que não pode se defender e evitar que o mal... Não fala isso. Mas a argumentação está numa linha mais distante da pena de morte do que no Velho Testamento. Países onde tem mais pena de morte. Geralmente, historicamente, país que tinha mais protestante. Protestante usa mais o Velho Testamento. País com menos pena de morte, país católico, mais Novo Testamento e menos Velho Testamento. No Islã, mais pena de morte, porque no Corão é mais fácil de justificar a pena de morte. Muito mais fácil. Então, quando você quebra as religiões e vira uma maçaroca, isso, as pessoas, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Tem gente boa, gente ruim, não muda muito, o cara pode acreditar em Deus, pode não acreditar. Eu acho que isso não afeta, mas essa quebra de referências que está acontecendo está bagunçando as sociedades. E essa quebra, esse afastamento das religiões, essa bagunça da sociedade está acontecendo de forma generalizadamente está acontecendo, pelo mundo inteiro. Eu acredito que a internet tem muito. O questionamento da religião cristã, católica, protestante, está diminuindo muito pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos. Essa queda da fertilidade agora foi recente, para 1,6. Teve queda na frequência dos americanos nas igrejas evangélicas, protestantes, está caindo. Está acontecendo no Islã. Nas áreas dos muçulmanos também está acontecendo.
Eu não consigo afirmar, tá? Eu consigo dizer, está havendo um afastamento. Põe lá o PIB, que é agora de 2025. Põe de novo a apresentação, por favor. Então, aqui você vê, né, a tendência clara desse questionamento nos Estados Unidos, isso aqui, ao longo do tempo. E aqui por países, isso está muito espalhado pelo mundo, não é só numa região. E mesmo em países onde ainda existe preconceito contra agnósticos, que ainda não. A tendência é avançar rapidamente. Então, esse é o princípio do que eu queria falar. Eu volto a comentar. Amplia aqui para fazer o fechamento, por favor. Aqui. Eu volto a comentar que é um país que me chama a atenção é Israel, porque Israel os judeus foram os primeiros a passarem por uma onda de esquerda. Então, os comunistas entraram muito no meio dos judeus, muito. E Israel surge desses movimentos de esquerda. Só que o cara de esquerda não tem filho. Por quê? Porque, não, tá lá no Karl Marx, a família é inimiga, cara. Tá lá no Karl Marx, a família é inimiga, precisa ser combatida, precisa acabar. Tá? No Manifesto Comunista está claro isso, está claro. No Capital está claro isso, acabar. Acaba a família, tem menos filho. O cara tem menos filho, não passa os valores de esquerda da família dele para a próxima geração e para outra. Quem tem filho são famílias mais conservadoras. Então, a primeira coisa que eu diria, em Israel, quem teve filho foram os judeus mais conservadores. Não é só o ultra-ortodoxo. O ultra-ortodoxo tem 6 filhos. Mas o judeu conservador tem 3, 4. E o judeu de cabelo azul, esquerda, que vai para a rave? Nenhum. Passa 1, 2, 3 gerações, o país vai ficando. Além disso, tem todo o discurso de esquerda, que é, vamos, abre a fronteira, deixa entrar, carro-bomba, explode, e, os caras viram que não dá certo. O discurso de esquerda não deu certo. Mas, para mim, o fator das famílias conservadoras, 1, 2, 3 gerações seguidas tendo mais filhos, inflexiona a sociedade daquela região. E isso está acontecendo em Israel. Eu acredito que a mesma coisa irá acontecer na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, se a revolução tecnológica não se aprofundar de forma dramática. Eu não sei o que irá acontecer com tem gente falando que, inteligência artificial irá destruir a humanidade. Tá? Mas se ficar do jeito que está, em algum momento estabiliza, não sei em que patamar estabiliza, continua caindo, mas estabiliza em 2, e quem irá reproduzir? Quem é mais conservador. Tá? Então, para mim, o caminho é esse. Famílias tradicionais mais conservadoras terão mais filhos, em algum momento estabiliza e volta a população, seja lá com 20 milhões de habitantes, 40 milhões, não sei em que patamar, mas estabiliza e volta. Tá? Então é isso. Israel é um país que tem uma taxa de fertilidade mais alta. É um dos poucos locais que tem, tá, a população fertilidade mais alta. E outro lugar que tem uma fertilidade mais alta é na Cisjordânia e em Gaza, na Palestina. Põe lá, por favor, porque eu ia comentar isso daí, os números. Esse é um bônus, né? Porque muitos falam, genocídio. Genocídio é um termo muito técnico, criado a partir de 1948, que é a intenção clara de exterminar um povo de uma região, acabar. Aquele povo tem que sumir daquela região. Então está muito claramente delimitado. A Ucrânia está tendo genocídio. Evolução da população da Ucrânia com a fertilidade. A Ucrânia apresenta uma das piores crises demográficas do mundo. A população caiu para 36 milhões, não é nem isso. Veio de 50 milhões e está em 50 milhões, está em 36. O pessoal que saiu e tal. Então, caiu consideravelmente, cara. Não está pequeno. A Venezuela também caiu a população em 25%. Tá? A Ucrânia caiu mais. Quantidade de filhos por mulher, 0,7. Então, tá horrível. Quantidade de pessoas mortas. Então, veja, dá para falar que
a população da Ucrânia está sendo erradicada da Ucrânia, está acabando, tá? Vão limpar e irão repovoar com alguma outra coisa ali na Ucrânia, se é que, né? Mas está sendo erradicada. É um genocídio sair de 50 para 36 milhões de habitantes, num horizonte aí de 10 anos, porque estava caindo antes com a fertilidade, acentuou com a guerra. Não dá para falar que é intencional. O Putin quer dominar a Ucrânia, ele não quer matar todos os ucranianos. Não acho que seja isso. Ele quer dominar aquele território e colocar os ucranianos debaixo da Rússia, da mão dele. Acho que é isso. Tá? Não acho que seja genocídio. É limpeza. Como aconteceu com os circadianos. Na União Soviética aconteceram alguns genocídios. Circadianos ali foram exterminados. A rede sobrou no Oriente Médio, alguns que fugiram para o Oriente Médio. Ou os armênios, que é famoso, ali, os turcos varreram os armênios do mapa. Tirou tudo. Aonde passou, não sobrou um. Ou judeu na Polônia, ou... Então havia uma intenção de exterminar. Vamos ver Gaza. A Palestina como um todo. A Palestina como um todo, ela tem uma população, isso é, Gaza e Cisjordânia, de 5 milhões e 700. E tem 4 filhos por mulher. A população está crescendo, né? Ela saltou de 2 milhões de habitantes em 1990 para 6 milhões de habitantes. Então, veja, a população saiu de 2 e foi para 6. Se a população daquela região saiu de 2 e foi para 6, a população não está diminuindo, ela está crescendo rápido. E hoje ainda tem uma fertilidade muito alta. Por quê? Será que porque em situação de estresse, de guerra, eles sabem que existe uma batalha, que tem que ter mais filho para o futuro? Eu não consigo dar todas as respostas. Fertilidade está caindo lá, está caindo. Mas dos países muçulmanos é um dos países que caiu menos. Tá? Será que em Israel também não é por causa da guerra que não caiu tanto? Será que esse raciocínio está errado? Precisa ser testado, precisa pensar. Mas está morrendo gente, é terrível, é triste, com certeza, horrível, sofrimento e tal, mas não é um genocídio. Se a população está saindo de 2 e vai para 6, não é genocídio. Tá? E em Gaza especificamente, porque o problema na Cisjordânia não está tendo tanto problema. Em Gaza especificamente, em 2025 nasceram 50 mil crianças na faixa de Gaza. Teve uma queda. De quanto? De 11% na queda de nascimentos. Na Ucrânia, muito mais. Se você fala que está tendo um genocídio em Gaza, onde a população não cai, nasceu menos, 11% a menos. A Ucrânia é muito pior. É 20 vezes pior. Tá bom? Então, essa daqui é a sessão bônus para discutir o genocídio, que não é uma... Ele serve mais para eu questionar também se Israel é realmente por causa da fertilidade maior, por causa dos conservadores, ou porque é por causa da guerra. Como você tem uma ameaça de perder a guerra e ser exterminado, do rio ao mar, a Palestina será free do quê? De judeu. Né? Judenfrei é um termo que tinha na Alemanha, quando eles passavam numa região e matavam todos os judeus, está livre de judeus. Poland ist Judenfrei, está livre de judeus. A Lituânia é Judenfrei. A Lituânia está livre, está limpa, não tem mais judeu. Então, precisa ver isso aí direito. Eu não sei se a guerra faz com que... Na Ucrânia não funciona. Na Ucrânia não está funcionando. Então, eu queria testar, precisava pensar um pouco mais nisso. De qualquer forma, esses são os raciocínios aí as projeções e tendências que eu queria passar. Os Estados Unidos, nesse cenário mundial, parece ser uma região mais estável. O Brasil, ele, por incrível que pareça, está com uma dinâmica boa, só que a gente não tem história para contar. Sistemas de aposentadoria no Brasil, com essa dinâmica econômica, corrupção, vai tudo... Com a corrupção não tem equilíbrio fiscal, não existe solvência no sistema de aposentadoria.
Vai tudo quebrar. Com essa dinâmica populacional também. Então, esse é o cenário. Pensar a respeito. Vamos para as perguntas que a gente pode elaborar um pouco mais. Vamos lá, Abrão. Separei algumas perguntas aqui. Vamos fechar aqui então, né, pro pessoal da live aberta que está vendo isso aqui na sexta-feira. Agradecer a presença de todos e bora para as perguntas. Abração para todos aí que ainda não são membros.